Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. É muito prazer aí todos estarem na live, tá? Por essa noite, né? Eu sei que às vezes é difícil aí no nosso dia a dia conseguir se conectar aí com a internet, né? Ficar parado aí numa live, tá? Hoje a gente vai falar sobre a Doutora Escritura. O que é a franquia Doutora Escritura? O que nós fornecemos, né? A gente veio aí de outras duas lives, o qual falamos dos serviços que nós prestamos com a Doutora Escritura, mas tem muitas pessoas que têm dúvida, como que funciona, né? O que a Doutora Escritura fornece de materiais e tudo mais. Então a gente vai estar aí conversando com vocês, explicando sobre a Doutora Escritura como franquia agora, tá? Então eu vou apresentar para vocês sobre a Doutora Escritura, da onde ela surgiu, né? Como que surgiu a Doutora Escritura? A Doutora Escritura era da cidade de Campo Mourão, Maringá, ao lado de Maringá, aqui no Paraná. Hoje a gente fala atualmente de Foz do Iguaçu, no Paraná. Então a empresa, antes de ser a Doutora Escritura, ela é oriunda de uma outra empresa, a EGTX. A EGTX prestava serviços na área de construção civil. O CEO da empresa, o senhor Wilfredo, ele é engenheiro e advogado, né? Ele é engenheiro civil, então ele prestava serviços para a empresa Coamo, uma das maiores empresas no ramo de alimentos aqui do sul do país, tá? Então, ele prestava os serviços na parte de regularização, de construção civil, né? E houve a necessidade de estar regularizando alguns imóveis da empresa Coamo. Foi feita a regularização e os funcionários, né, viram aí que perguntaram se era possível estar regularizando os imóveis deles também. E surgiu esse outro nicho no mercado, no ramo do imobiliário, né? Essa parte de regularização, tá? Então, é um pouco do contexto da empresa Doutora Escritura, tá? A gente já regularizou imóveis como Doutora Escritura no Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. O senhor Wilfredo ia com a sua equipe para as cidades, né, o qual tinha uma maior demanda de regularização, e ficava lá por um tempo determinado, a qual finalizava todo o processo de regularização, assim ele migrava para outras cidades, né? Então já faz 17 anos que ele está com a Doutora Escritura regularizando imóveis por todo o Brasil, né? A franquia Smart, ela surgiu após uma necessidade de passar conhecimento para todos os profissionais que queiram entender sobre a regularização, né? E queiram estar regularizando aí na sua cidade. Visto que com essa metodologia que ele utilizava de ir para os lugares, para as cidades regularizar, precisava sempre estar habilitando os profissionais na cidade onde ele parava para regularizar, né? Então isso dava um pouco mais de trabalho, né? E a gente conseguia regularizar em um nível mínimo aí de cada região, né? Então, com a Doutora Escritura Franquia, nós damos todo o suporte para o franqueado, né? Tá regularizando na sua cidade. Um dos pontos que leva a Doutora Escritura aí a tá andando, né? Como franquia, como regularizador de imóveis, é um post que o jornal Folha fez no ano de 2023 e mostrou, mais do que a gente já sabia, já entendia que era muito grande, né? Mais de 60% dos imóveis no Brasil tem alguma irregularidade, né? Tem aí uma escritura, tem um contrato de gaveta, tem uma escritura que não foi finalizada e não chegou ao registro. Então, isso tem a gente pode enumerar aqui diversas possibilidades que essas pessoas têm, né, de problemática e até chegar à regularização do imóvel. É um mercado grande para se trabalhar, é um mercado rentável, né, o qual a gente consegue aí um valor financeiro bom, principalmente advogados sabem que é possível cobrar bem
relação à regularização de imóveis, né? Então, hoje, eu gostaria de entender, depois a gente vai abrir a profissão de vocês. A maioria das pessoas que procuram a Doutor Escritura são profissionais na área de advocacia, a parte técnica, né, que pode ser um engenheiro ou um arquiteto, e também corretores de imóveis, topógrafos, pessoas que trabalham com financiamento de banco, né, correspondente bancário, também procura a empresa de regularização, né, a Doutor Escritura, para estar fazendo parceria. Por quê? Porque é onde chega a dor do cliente final, né? Ele está ali com uma problemática para regularizar e chega nessas pessoas pedindo um auxílio, pedindo uma ajuda, contratando os serviços. Então, basta você ter um suporte ou ter uma noção de regularização, você consegue facilmente captar esse cliente e colocar um valor justo, né, para estar regularizando. Então, a gente entende que no mercado, hoje em dia, é muito grande para se trabalhar com a regularização. A Doutor Escritura tem um caminho a ser traçado, né, junto com o franqueado para estar regularizando esses imóveis. O primeiro, a base de tudo, é o marketing. É você conseguir estar divulgando os seus serviços, apresentando na sua cidade sobre a regularização de imóveis, né? Você se apresentar como regularizador. A franquia Doutor Escritura fornece todo o material, né, já tudo pronto para você trabalhar. Então, até mesmo, Samara, eu não sei como faz a parte de tráfego pago, eu não entendo muito bem sobre esse negócio de captação de clientes pela internet. Nós temos o suporte do marketing que vai te orientar como fazer esse serviço. Vai estar te dando todo o suporte possível sempre que você solicitar. Tá? Então, a parte de captação de clientes é a base de todo o negócio, né? Tudo a gente precisa vender hoje em dia, né? A gente precisa vender o nosso conhecimento, a gente precisa vender os nossos serviços, né? Então, os nossos produtos. Então, a base principal é a parte de marketing, de divulgação e captação desses serviços, né? O que nós trabalhamos com a metodologia REC. O que seria isso? Representantes, empresas e clientes, né? Então, você tendo isso bem desenvolvido na sua empresa, com certeza os serviços vão fluir facilmente, né? Então, você tem que aí ter a sua empresa bem gerenciada, né? Bem organizada, para estar oferecendo um serviço bom para o seu cliente. E os representantes é o que vai te trazer, né, esses clientes para você estar atendendo, né? Então, a outra parte é a parte de fazer mesmo execução do serviço, que envolve, muitas vezes, o engenheiro, o arquiteto e o advogado, né, que vai estar aí te auxiliando para desenvolver esse projeto. Como que funciona a Doutor Escritura nessas questões, Samara? Então, a gente vai estar, por exemplo, você é um advogado e não entende da parte técnica, mas pegou um serviço de regularização de loteamento, por exemplo. A gente vai estar te orientando tudo o que você deve fazer, aonde você deve ir, quais documentos solicitar, aonde buscar documentação para entender sobre a problemática, né, daquele loteamento e o que o profissional técnico tem que te entregar de serviços, né? Tudo isso a gente vai estar te orientando. Claro que é necessário fazer uma contratação, né, ou uma parceria com outro profissional, né, que seja, né, oposto da sua atividade. Mas, exatamente por isso, porque precisa ser vinculado na cidade, né? Ele precisa estar na cidade para fazer esse serviço. Nós, Doutor Escritura, não podemos estar em todas as cidades para executar, mas a gente está através do suporte com vocês. Tá? Então, essa é uma questão que a gente leva muito e preza, que é o suporte em relação ao franqueado, para ele conseguir desenvolver todo o processo, mesmo não entendendo, mas conseguir desenvolver na sua cidade, tá?
Então, a gente te auxilia, REURB, né? A gente falou bastante de REURB aí nas aulas anteriores, o qual a Doutora Escritura fornece material já pronto para você ter aí algo para se apresentar na prefeitura, na Câmara de Vereadores, até mesmo numa reunião com possíveis clientes de regularização, seja numa quadra, seja numa cidade inteira, né? Seja aí num bairro todo. Você vai fazer uma apresentação de forma formal para captar esses clientes, para eles terem uma certa segurança com você. Tá? Então a gente aí ajuda, né, tanto na parte, eu já venho falando, né, da parte de marketing, a parte de gestão empresarial e a parte de serviços, que entra a engenharia, a arquitetura e o advogado. Os órgãos públicos, nós temos aí muitas leis no Brasil, né, inúmeras leis para regularizar os imóveis. Porém, algumas cidades não colocam todas em vigência, acham que não é necessário ou que não vai atender aí um público, ou não é de seu interesse, ou pela falta de conhecimento mesmo, né? Que nós temos aí algumas cidades o qual não tem tanto aquela desenvoltura com algumas leis, né? Então a gente sempre apresenta algumas leis aí que a gente acha vigente perante aquela solicitação do franqueado em estar mostrando um outro meio de regularização. Eu gosto muito de comentar o caso da Luana, uma franqueada de Piumhi, de Minas Gerais, o qual ela tinha uma problemática que já tinha passado por diversas pessoas da regularização na cidade dela e ninguém tinha conseguido solucionar o problema. Qual que era esse problema? O cliente dela construiu 99% do terreno dentro de um condomínio fechado, né? Como que isso pode ter acontecido, né? As pessoas não colocam muito em prática algumas regras que tem dentro de um condomínio. Ou às vezes pode ter deixado, né, por conta para construir e tudo mais. Então, era um condomínio já antigo, né? E ele já tinha muitos anos essa construção lá, porém ele houve a necessidade de um financiamento, de uma venda, né? Então, ele precisava urgentemente regularizar, mas já tinha ido para diversos profissionais e ninguém tinha solucionado até ela chegar até mim. Ela mandou toda a problemática, me mandou um áudio explicando. O atendimento é sempre pelo WhatsApp, é de fácil acesso, o qual a gente está o dia inteiro ali mexendo, né? Ela mandou todas as documentações que eu solicitei para ela e eu vi uma saída, né, com a lei ortogonerosa que nós temos aqui no nosso município, né, que ela é vigente, mas ela não sabia que lei era essa e não tinha no município dela, porque eu pedi para ela pesquisar, né? Então lá não tinha, não existia essa lei e muito menos a Câmara de Vereadores entendia sobre. Aí eu passei todo um treinamento para ela, o que se tratava dessa lei, ajudei ela no entendimento, né? E falei para ela, mandei a lei na íntegra, ela apresentou na Câmara de Vereadores, para o prefeito, e eles aceitaram a lei. E com isso ela conseguiu regularizar o imóvel. Isso foi satisfatório para ela e para a gente, como doutora escritura, conseguir auxiliar ela, né? Então, é um ponto que a gente consegue, que a gente tenta mostrar para vocês, que não é somente um suporte, que não é algo fútil, né? Realmente a gente está junto com o franqueado para ele conseguir resolver todos os problemas sobre a regularização, porque não é algo simples, não é fácil e por isso que não é barato, né? A gente consegue ganhar aí um valor significativo, né, com a regularização de imóveis, mas é trabalhoso. E, querendo ou não, é isso que se torna gratificante o nosso serviço. Então, o cartório, né, ele faz algumas devolutivas em relação aos protocolos que são encaminhados. Essa devolutiva a gente te ajuda a analisar também, tá? A gente tem aí uma equipe que sempre está em contato com o cartório para ajudar nas questões de análise cartorária, né, devolutivas de cartório. Claro
cada cartório ele tem as suas leis, né? As suas regras, as suas solicitações, e isso acaba dificultando um pouco o processo, mas a gente ajuda vocês sempre que, né, precisar aí a entender uma devolutiva, pode solicitar o suporte também, né? Até a conclusão final do cliente, com o cliente, a qualquer momento você pode estar solicitando o suporte. Tem uma dúvida? Aí precisa de CNPJ para você atuar como a doutora escritura, a gente vai agora conheça a metodologia de negócio, né, o método de negócio da doutora escritura. Para atuar com a doutora escritura, a gente não solicita, não faz nenhuma exigência. Tá? Você pode atuar com ponto físico, como pode ser também um ponto a home office, né? Vou trabalhar na minha casa, vou fazer aí assimilar com uma outra empresa que eu já tenho, quero trabalhar com MEI, CNPJ, CPF, é a seu critério, tá? A doutora escritura, ela veio como uma facilitadora para divulgação de serviços, captação de serviços e o suporte diário. Como você vai trabalhar com a doutora escritura, fica a seu critério, tá entendendo a melhor forma para você trabalhar, tá bom? Então, o principal que eu venho sempre falando, venho sempre dando ênfase é o suporte diário. Tá? O acesso aos processos, como operar o seu negócio na prática, isso tudo a gente faz treinamentos. Quando você entra na doutora escritura, a gente já agenda uns principais treinamentos que a gente vê que é de sua necessidade para você ter um conhecimento e conseguir atuar para ontem com a doutora escritura. Tá? Então a gente faz aí uma reunião, 3 reuniões principais, no seu tempo também. Claro que a gente trabalha em horário comercial, mas Samara, hoje eu não posso, eu posso amanhã, eu posso de manhã, eu posso à tarde, né? A gente vai te atender conforme a sua disposição também. O comercial, né, como vender os seus serviços, isso a gente ajuda, né, a gente fala para você, explica onde você deve ir para tentar captar mais clientes, para se apresentar como doutora escritura. O pessoal de marketing tem um trabalho sensacional que é disponibilizado no Drive. Esse Drive ele é alimentado mensalmente. Tá? Então a gente sempre alimenta ele com muito conteúdo, né, para vocês disponibilizar nas redes sociais. Todo dia tem material para ser postado aí nas redes sociais. Você pode criar doutora escritura São Paulo, Marília não, desculpa, doutora escritura Brasília, Distrito Federal, doutora escritura Santa Catarina, Florianópolis, doutora escritura Foz do Iguaçu, Paraná, né? Você pode colocar isso, se apresentar nas redes sociais também como doutora escritura. Seu nome pode ter também, pode vincular, pode usar o direito da marca, desfrutar de todas as redes por todo o tempo de contrato. Tá? Então, nós temos mentorias também a cada 15 dias com todos os franqueados. Claro que tem alguns franqueados que naquele dia não vai estar participando por causa de uma outra obrigação, né, que teve na noite aí, porque são às 19 horas nas terças-feiras. Então, acaba ocorrendo, né, alguma coisa. Esse material ele fica gravado e disponibilizado para você tá assistindo um outro horário. Também as outras aulas também ficam disponibilizadas, tá? Os materiais, os serviços que você pode estar oferecendo na cidade são todos esses serviços, como projeto arquitetônico, regularização de imóveis, aerolevantamento, instituição e convenção de condomínio, redução do INSS da obra, assessoria documental, assessoria jurídica, assessoria de cartórios, assessoria contábil, subdivisão e unificação de projetos, de retificação de área, regularização de loteamento, regularização de chacreamento, projeto e combate a incêndio,
REURB e topografia, instituição e convenção de condomínio. Vamos citar aqui um exemplo para a gente ter uma noção de valores, né? Para a gente dar valor ao conteúdo que a gente vai prestar, ao serviço que nós vamos fazer. A gente vai fazer, por exemplo, vamos falar sobre regularização de loteamento, né? Com certeza é um loteamento qual a gente vai ter muitos imóveis. Loteamento fechado, vamos dizer assim, né? Então, o valor aí, no mínimo, vai ter aí um engenheiro ou um arquitetônico, um topógrafo e um advogado. São essas 4 profissões que provavelmente vão estar envolvidas nessa regularização. No mínimo, dependendo, claro, da quantidade de habitação, mas no mínimo é R$50 mil para você estar regularizando isso. É claro que você vai precisar desses parceiros, mas o valor que eles irão cobrar para regularizar um loteamento pode ter certeza que será muito menor do que você cobraria para administrar tudo isso. Porque quem fica com a administração dos serviços é sempre o franqueado. É ele que vai estar cobrando, vai estar administrando, vai estar aí organizando com ênfase, né, nesses valores que você pode obter com a regularização. Claro que existem regularizações que são mais baratas, por exemplo, uma averbação. Né? O cliente me procurou, mas ele precisa somente de uma averbação, de uma ampliação que ele fez. Né? É um serviço que você pode cobrar uns R$5 mil, R$3 mil, depende aí também da metragem quadrada. Mas vocês entenderam que, por mais que se trata de um simples serviço, na regularização a gente não tem como jogar o valor lá embaixo ou queimar valores. Isso é queimar o seu conhecimento também. Né? Então a gente tem que ter aí, claro, tem que transmitir segurança para esse cliente, o qual ele vai entrar em contato com a gente para contratar os serviços, porque ele vai entender que você vai solucionar o problema dele, né? Vamos falar aí de uma REURB. A REURB, ela é uma regularização o qual não se encaixa em um loteamento e nem um chacreamento. Ela é uma regularização o qual o imóvel normalmente ele o terreno, né, digamos assim, a matrícula está em nome da prefeitura, da União, do Estado. É algo que com o uso capião a gente não consegue regularizar o imóvel, né? Com uma regularização simples de um loteamento a gente não consegue estar regularizando. Então são esses casos bem específicos o qual a REURB se enquadra, que é uma problemática muito maior, que é uma dificuldade maior de estar regularizando. Mas nós temos todo um conteúdo para ser apresentado junto à prefeitura e também junto aos clientes, aos futuros clientes. Nós temos materiais, modelos de protocolo, modelos de materiais de pesquisa, modelos de plantas que você vai precisar para ter uma noção do serviço que você precisa fazer, né? Então, só para ter uma base, e isso da REURB, a gente está aí falando em média de 300 clientes, possíveis clientes, né? Então, isso a gente cobra em média R$3.750, R$4.000 por cliente. Então, já deu para ter uma noção que o valor da regularização de imóveis é realmente lucrativo, né? O porquê fazer parte da Doutora Escritura? Nós somos uma empresa com a marca consolidada já há mais de 17 anos no mercado, né? Esse é um dos pontos que a gente tem uma bagagem, né? A gente já tem um conhecimento grande em relação à regularização de norte a sul do país. São mais de 100 mil imóveis regularizados. Um conceito de negócio validado, né? Aí há muito tempo já que a gente trabalha dessa maneira, tá? Desfrutar de todas as vantagens da rede. O que seria isso, Samara? Todo o material de marketing disponível para você, todo o material de empresarial também, digamos, contratos com parcerias, contratos de serviço, recibo, papel timbrado para você estar usando aí, né? Como você bem entender, uma
tabela de precificação de serviços. Essa tabela, ela é base para você ter uma noção somente. Nós não cobramos nada além dos serviços que você vai fazer, vai estar executando, e também cobramos nada sobre o suporte que você vai solicitar. O período de contrato, você pode desfrutar de tudo isso, sem nenhum ajuste, aí no meio do caminho, sem uma cobrança aí no meio do caminho, uma surpresa, de alguns valores que vai ser cobrado pela doutora escritura, tá bom? Então é só o valor mesmo de contrato. Tem alguma dúvida? Era se ganha alguma porcentagem, né? Se a empresa fica? Não, a gente não fica com valor nenhum do franqueado, tá? Somente o valor da aquisição da franquia mesmo. Esse valor hoje tá assim muito bacana para aquelas pessoas que querem realmente mudar, virar a chave aí no seu negócio, podendo utilizar uma marca já consolidada. Então a gente já tem um valor bom hoje para fechamento, legal. Temos o valor da franquia já em si, por tudo que fornece, por tudo que a gente disponibiliza, já é legal, mas hoje está sensacional para fechar negócio mesmo. Então, a gente tem os valores da franquia tradicional, e temos também a gente fez um comparativo com o que a empresa Doutora Escritura fornece e o que a gente encontra aí no mercado de trabalho como Doutora Escritura, como as outras franquias, tá? As outras franquias, você tem que pagar royalties, Você tem um custo aí com um ponto físico. Você tem uma contratação de funcionário, qual normalmente é obrigatório, Aí você tem que formar uma equipe. Um investimento inicial, ele acaba sendo alto, porque você tem esses outros custos mensais. Então, a sua lucratividade vai ser pouca, Porque você tem que faturar muito além do que aquilo que você já sai no negativo. Então, vai ter que ter um retorno muito maior. Uma consultoria com um engenheiro, uma consultoria com um advogado, um material de marketing que você precisa, tudo isso é pago, E já com a franquia Doutora Escritura, não tem royalties, Não tem necessidade de um ponto físico. Você não tem uma contratação de funcionário, você pode trabalhar de forma com parceiros que vão estar te ajudando na regularização. O investimento inicial é baixo, hoje ainda é mais baixo, Mais baixo ainda hoje. Então, você já tem um potencial lucrativo alto porque você não tem custo. Você vai ter só o custo da franquia, você não vai ter outras despesas mensalmente. Tudo que você trabalhar mensalmente é para você, é para o seu ganho. Vai ali, claro, toda franquia, todo serviço precisa você desempenhar um tempo para estar alavancando com o seu negócio, É seu negócio. É uma franquia, mas ele é seu. Você tem que abraçar ele e falar, não, todo dia eu vou captar clientes, todo dia eu vou ir atrás de uma oportunidade. Então, isso é muito importante com qualquer franquia. A nossa não é diferente. Você tem que ir atrás, você tem que buscar, divulgar e fazer essa captação de serviços, Uma consultoria com os materiais de marketing, é tudo disponível. Basta somente solicitar o suporte para alteração, colocar seu nome, colocar seu telefone, colocar o endereço da onde você vai estar localizado para atender esses clientes, A gente faz de forma gratuita para todo mundo, tá? Então, o direito e uso da marca, Então, tudo isso que eu venho falando, o principal é o suporte. Então, você vai ter aí consultoria jurídica. Todo mundo sabe que um advogado, ele cobra por consulta. Ele não faz uma consulta de graça, Ele vai cobrar por uma análise de documentação. E isso a gente faz também. A gente faz essa análise de documentação, Consultoria com um engenheiro, não precisa, a gente vai estar te auxiliando para você entender também o processo que o engenheiro vai fazer.
né? Para ele vai te entregar um serviço, mas você tem que entender sobre aquele serviço, se está certo aquilo, se não está, como você não é da área, como que você vai saber? Então tem que ter um conhecimento mínimo que seja, e a gente com o suporte aqui, nós vamos estar te ajudando nesse entendimento também. A gente tem aí um treinamento, né, quinzenal, com todos os franqueados, manuais de gestão e processos, materiais de marketing em rede social, aulas de tráfego pago e atuação a nível nacional, tá bom? Então, você pode aí atuar em nível nacional, exceto onde existe uma franquia full. A gente tem alguns lugares aí do país o qual trabalham ainda com a doutora escritura full. Nessa cidade, não é estado, é na cidade, não pode ter outro franqueado divulgando o seu serviço, que é a exclusividade deles. Mas você, como franquia Smart, você está hoje morando no Rio Grande do Sul, né? Mês que vem você recebe uma proposta ou por algum outro motivo você tem que ir para Curitiba, você leva a sua franquia junto com você, né? Você solicita, claro, que o suporte faça algumas alterações no seu material, mas você pode carregar ela junto com você. Pode já começar em outra cidade com uma profissão, com um meio de atuação, já captando serviços, já chegando com tudo, né, na cidade onde você vai trabalhar futuramente, tá? Você pode, eu tenho um parente lá em Brasília, né? Ele vai fazer lá qualquer serviço que precisar, ele vai estar me ajudando, né? Então, eu posso estar divulgando lá também? Pode divulgar lá também. Precisa que eu atenda a pessoa de lá para dar alguma instrução? Não tem problema. Samara, fulano de tal vai entrar em contato com você, tá? Ele vai ser da minha confiança, pode atender ele, pode tirar as dúvidas, vai trabalhando junto comigo. Não tem problema, eu vou atender ele com todo prazer, vou explicar, né, tudo o que for necessário para ele estar fluindo junto com você na regularização, tá bom? Então, esse é o acesso total que você vai ter sobre o modelo de negócio da doutora escritura. Tá? Agora vamos para valores, que é de suma importância. Hoje a gente está com o valor de 8.990. Para fechamento, hoje, Samara, mas hoje eu não consigo fechar. Manda os seus dados, quem mandar os dados e realmente tiver interesse, né, a gente vai confeccionar o contrato e para pagamento amanhã, ou vou te dar um sinal hoje, terminar de pagar amanhã. Pode ser também, tá, pessoal? A gente vai abrir porque a gente entende, né, que agora já é muito tarde, né, e tudo, e precisa aí ter esse... muitos bancos também não aceitam fazer transação, esse horário e tudo mais. A gente aceita também parcelamento pelo cartão de crédito, tá bom? Então, o valor da franquia normalmente é 14.997. Hoje a gente está por 8.990. Amanhã, se vir me mandar mensagem, gente, amanhã eu não vou conseguir fazer. Quem me mandar mensagem amanhã, não consigo fazer. Quem mandar hoje, né, começando a negociação hoje, amanhã tá ok. Amanhã eu tô autorizada a fazer, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Mas a COF não tem que ser enviada antes de assinar qualquer coisa? A COF a gente envia normalmente para a franquia full. A minuta de contrato eu posso estar enviando sem problemas nenhum. A gente não vai atropelar os negócios, tá bom? A gente pode mandar o contrato, a minuta de contrato, para vocês analisarem hoje, aí no decorrer, e amanhã a gente termina a negociação, tá? Não tem problema nenhum. Posso mandar a COF também, se for exigência, a gente manda a COF também. A gente tem, mas já lembrando, ela é descrita para a franquia full, tá bom?
Mais alguma? Tem níveis de franquia ou tipos? A gente tem o tipo da franquia full, né, o qual ela tem exclusividade no negócio, o modelo de atuação é rural e urbana, a franquia Smart é somente urbana o meio de atuação. Claro que se a gente não leva tudo ao pé da letra. Samara, houve uma eventualidade aqui, surgiu um caso de um cliente rural me procurar. Eu não vou te deixar na mão, eu vou te atender também a franquia rural. Mas se tudo ficar recorrente rural, a gente tem a AgroCase, né, que é outra metodologia de franquia que a gente usa para a parte rural. A gente dá prioridade para a parte rural, mas a Smart ela é urbana. Tá? Mas eventualidade, a gente responde rural, não tem problema, tá bom? E tem a franquia full que ela atende rural e urbana. Precisa de um ponto físico, aí sim tem royalties, né, mensais, a gente manda todo um projeto da sala também. Então é diferente esse modelo da franquia full, mas temos outro sim. Se acaso tiver interesse em conhecer mais sobre a franquia full, pode mandar mandar o seu contato que a gente faz uma apresentação, né, aí no horário comercial com você, tá bom? A gente vai deixar também o número do suporte nos comentários, tá? O suporte é diretamente comigo. Em caso de, eu quero fazer parte aí da franquia, vai ser comigo que vai estar falando. Eu vou te mandar toda a minuta de contrato, mandar a COF, mandar tudo que você quiser, né? Aí para entender melhor sobre a franquia. Posso também estar te mandando essa apresentação, tá? Mas quem mandar hoje, eu consigo esse valor ainda. Quem mandar amanhã, né, eu já não consigo mais o valor da promoção, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma coisa para... Quer pontuar alguma coisa? Quer mandar alguma dúvida em relação à regularização? Ou alguma coisa que ficou da aula passada, né, dos outros dias? Então é isso, pessoal. O número do suporte tá aí na live, tá? Para todo mundo que tiver interesse, pode mandar mensagem, tá? A gente aí vai ter no decorrer do tempo, quem quiser ficar no minichat, fica à vontade, a gente vai estar alimentando ele com conteúdos também, tá? Pode ser que mês que vem a gente faça outra live, outro dia de Sares Day, a gente vai estar organizando isso, né? Então, fico aí à disposição, mandar dúvida lá no suporte, o nosso contato está aberto para vocês. Tenham uma ótima noite, muito obrigado pela presença de todo mundo, fico à disposição, tá? E até uma próxima, até mais, e tenham uma ótima noite. Tchau, tchau, pessoal!